Efeitos macroscópicos da castração sobre a hipófise e glândulas acessórias de ratos. A reprodução em mamíferos é controlada pelo sistema nervoso e endócrino. Este controle depende da interação entre o hipotálamo, a hipófise e o sistema reprodutor, formando o conhecido eixo hipotálamo-hipófise-gônada. O sistema reprodutor de mamíferos machos possui 2 testículos, onde são produzidos os espermatozoides. Quando prontos, os espermatozoides ficam armazenados numa estrutura chamada epidídimo e no momento da ejaculação, eles saem do epidídimo pelo canal deferente em direção ao pênis. Mas antes disso, ao passar pela porção final do canal deferente, os espermatozoides recebem líquido produzido e secretado pela vesícula seminal e pela próstata, que são glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino. A adição dessas secreções forma o que conhecemos como sêmen, e a função delas é dar mobilidade e nutrir os espermatozoides. O sêmen percorre o ureter, passando por dentro do pênis até atingir meio externo, momento este conhecido como ejaculação. O pênis é o órgão copulador de machos e, quando cheio de sangue, fica ereto para que os espermatozoides possam sair em direção ao sistema reprodutor feminino durante a cópula. O controle do mecanismo endócrino da reprodução tem início no hipotálamo, com a secreção do hormônio liberador de gonadotropina, também conhecido como GnRH. O GnRH viaja até a hipófise pela circulação porta-hipofisária, estimulando-a a secretar os hormônios luteinizante, conhecido como LH, e folículo estimulante, conhecido como FSH. O LH e o FSH caem na circulação sistêmica e chegam ao sistema reprodutor, estimulando os testículos a produzirem e secretarem o hormônio testosterona. A produção de testosterona estimula a produção de espermatozoides e mantém a vesícula seminal e próstata funcionando. A testosterona também controla a secreção do hormônio GnRH pelo hipotálamo e do hormônio LH pela hipófise, enquanto a inibina, um outro hormônio produzido nos testículos, controla a secreção hipofisária de FSH. Este sistema de regulação hormonal é conhecido como sistema de feedback negativo ou de retroalimentação negativa e é responsável pela manutenção dos níveis circulantes dos hormônios em concentrações ideais para o bom funcionamento do sistema reprodutor. Para visualizar esse mecanismo de controle endócrino da reprodução, faremos uma aula prática, onde observaremos os efeitos da testosterona sobre a morfologia das glândulas acessórias, próstata e vesícula seminal. Nesta aula usaremos 4 ratos de laboratório da espécie ratos norvégicos e cada rato receberá um tratamento diferente. O primeiro rato será castrado bilateralmente, ou seja, terá seus 2 testículos removidos e será identificado com uma marcação no rabo. O segundo rato também será castrado bilateralmente, mas receberá reposição exógena de testosterona e será identificado com 2 marcações no rabo. O terceiro rato sofrerá castração unilateral, ou seja, deste animal será retirado apenas um testículo e ele é identificado com 3 marcações no rabo. Por fim, temos o quarto rato, que sofrerá incisão cirúrgica, mas seus testículos ficarão intactos. Este animal é o nosso controle experimental e ele não recebe nenhuma marcação no rabo. Antes do procedimento cirúrgico da castração, também conhecida como orquidectomia, cada rato deve ser pesado. O peso é necessário para calcular-se a dose certa de anestésico que será usada para sedar o animal antes da cirurgia. Após a pesagem, os ratos são marcados conforme descrevemos no desenho experimental. Relembrando, o rato que será castrado bilateralmente recebe uma marcação no rabo. O rato que será castrado bilateralmente e tratado com testosterona exógena recebe 2 marcações no rabo.
O rato que será castrado unilateralmente recebe 3 marcações no rabo e o rato que não será castrado não possui nenhuma marcação no rabo. Uma vez pesados e marcados, os animais são anestesiados com uma mistura do anestésico ketamina e do relaxante muscular xilazina, que são administrados intraperitonealmente. O rato anestesiado é posicionado na mesa cirúrgica em decúbito dorsal e é feito a asepsia da sua bolsa escrotal com álcool 70%. Para a retirada dos testículos, é feita uma incisão na região mediana da bolsa escrotal. Através desta incisão, é introduzida uma tesoura de ponta fina para separar os tecidos das camadas subjacentes até a exposição da túnica albugínea. Os testículos são envoltos por uma cápsula de natureza conjuntiva, branco-nacarada, que se chama túnica albugínea. Ela é responsável por subdividir os testículos em lóbulos. O testículo exposto é pressionado contra a abertura cirúrgica e exteriorizado juntamente com uma porção do cordão espermático. Neste momento é realizada a ligadura ou amarre do cordão espermático com um pedaço de linha cirúrgica e em seguida é feita uma secção distal, finalizando a remoção do testículo. O mesmo procedimento é realizado com o testículo remanescente, o qual é exteriorizado e removido como o outro. Após a castração, é feita a acomodação dos 2 cotos, a sutura da incisão e, por fim, o uso tópico de antisséptico no local da sutura para evitar infecção. Dessa forma, terminamos a cirurgia de castração bilateral no rato 1 do nosso desenho experimental. A castração bilateral também é feita no rato 2, mas apesar de castrado bilateralmente, ele se diferencia do rato 1, porque recebe reposição hormonal, ou seja, mesmo não tendo os 2 testículos, este animal terá suprimento de testosterona exógena. A testosterona de ação lenta é administrada por injeção intramuscular em dose única, calculada para manter os níveis fisiológicos normais de testosterona no animal. O animal recebe a injeção de testosterona na manhã seguinte da cirurgia. Um terceiro animal é castrado, o rato 3 do nosso desenho experimental. Entretanto, dessa vez, a castração é unilateral, ou seja, apenas um testículo é retirado e o outro permanece intacto.
Dando sequência ao experimento, temos ainda o animal controle. Este animal sofre incisão cirúrgica na bolsa escrotal, mas não tem nenhum testículo removido. Mesmo sem ser castrado, o animal controle passa pelo procedimento cirúrgico para descartar um possível efeito da cirurgia em nossas observações. Depois de passar pelas cirurgias, os ratos são devolvidos à caixa e, quando retornarem da anestesia, serão separados e mantidos em biotério, sem nenhuma restrição alimentar ou hídrica. Uma semana após a cirurgia, os animais são eutanasiados com dose letal do barbitúrico tiopental. Os animais eutanasiados sofrem laparotomia para localização e visualização da próstata e vesícula seminal. Examinaremos primeiramente o animal controle, aquele que não sofreu castração. Observem o tamanho da próstata e da vesícula seminal deste animal. Vamos considerar estes como sendo os tamanhos normais de ambos os órgãos. Passaremos agora para o rato 1, que foi castrado bilateralmente e que não recebeu testosterona exógena. Observem como a vesícula seminal e a próstata estão reduzidas. Já no rato 2, que apesar de castrado bilateralmente, recebeu testosterona, as glândulas possuem tamanho normal. Da mesma forma, o animal 3, que foi castrado unilateralmente, também apresenta tamanho normal das suas glândulas acessórias. Agora vamos analisar nossos resultados experimentais. 1. Quando comparamos a próstata e vesícula seminal do animal castrado bilateralmente e do animal controle, observamos uma nítida diferença de tamanho. Esta diferença só pode ser em função da falta de testículos no rato 1, enquanto que o rato controle tem os 2 testículos, o rato 1 não tem nenhum. 2. Quando comparamos o tamanho das glândulas acessórias do rato 2 com o do rato controle, não observamos diferença. Podemos dizer então que a atrofia da vesícula seminal e próstata não se deve à ausência dos testículos, mas à falta de testosterona, pois o rato 2, apesar de não ter testículos, recebeu reposição de testosterona exógena. 3. Quando comparamos o tamanho da próstata e vesícula seminal do rato controle e do rato 3, vemos que estas possuem tamanhos semelhantes. Isso ocorre porque aquele testículo que restou no rato 3 pode regular sua produção de testosterona e possivelmente aumentou sua produção para suprir a falta do outro testículo. Assim, o animal 3, apesar de castrado unilateralmente, não fica prejudicado. 4. Quando comparamos as glândulas dos animais castrados uni- e bilateralmente, temos a impressão de que estamos observando a primeira imagem do rato controle e do castrado bilateralmente. De fato, o rato 1 sofre os efeitos da ausência total de testosterona e possui suas glândulas acessórias reduzidas em relação ao rato 3, que ainda produz testosterona, mesmo tendo apenas um testículo. Outra observação que poderia ser feita para se constatar o efeito endócrino da testosterona é comparar o peso ou tamanho das hipófises. Assim como ocorreu com as glândulas acessórias, apenas o rato 1 apresentaria variação na sua hipófise quando comparado aos outros ratos. No caso, a hipófise estaria aumentada pela falta de testosterona e inibina circulantes. Lembramos que a testosterona e a inibina controlam a hipófise pelo mecanismo de feedback negativo. Com a falta destes hormônios, a hipófise estaria trabalhando acima do normal, no seu máximo, para estimular a secreção dos hormônios
que não estão sendo produzidos pela falta de testículos. Em resumo, com a retirada dos testículos, existe redução do tamanho da vesícula seminal e próstata e aumento da hipófise. Mas quando a testosterona é administrada, estas estruturas retornam ao seu tamanho original, indicando que quem controla a morfologia dessas estruturas é o testículo, mas através da liberação da testosterona para a circulação. Isso ressalta a importância da testosterona no desenvolvimento do sistema reprodutor masculino. Você acabou de assistir uma aula prática sobre o controle endócrino da reprodução. Para maiores esclarecimentos, acesse nosso material de apoio através do site www.numeb.furg.br ou no CD que acompanha o vídeo.